Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o professor Cícero Bezerra e o tema será a pós-modernidade. O professor Cícero Bezerra, ele é bacharel em teologia, ele tem pós-graduação em formação de líderes, mestrado em teologia pastoral, também ele tem mestrado em teologia e sociedade, é doutorando em teologia pastoral, autor de 13 livros nas áreas de liderança e juventude, inclusive deste livro que é Os Desafios da Igreja na Cidade. Professor Cícero Bezerra, eu gostaria que o senhor nos desse uma definição do que vem a ser pós-modernidade. É um movimento filosófico, é um conceito da sociedade atual? Enfim, que o senhor nos explicasse como é e o que representa a pós-modernidade. É um prazer estar aqui no programa, né? A gente sabe da importância desse programa e também na área acadêmica, na área cultural, para a formação dos alunos que são assistentes do curso, né, da faculdade, e também que participam de várias alternativas e várias formas como esse programa é difundido pelo Brasil afora. Pensar em pós-modernidade é um assunto muito interessante, como tem um teórico que diz assim que o mundo atual é líquido, quer dizer, não tem nada sólido, não tem nada assim estabelecido. Mas eu acho que antes de responder essa pergunta, eu gostaria de falar sobre um outro assunto que é importante para a gente começar a falar sobre pós-modernidade, é que nós vivemos na América Latina. A América Latina é um continente onde a gente tem situações pré-modernas, modernas e pós-modernas. Então, é um continente multicultural e expressa... Por exemplo, a gente tem cidadãos na América Latina que nunca comeram um sanduíche, nunca comeram um hambúrguer, nunca comeram uma pizza. Nós temos cidadãos na América Latina que na casa deles não tem iluminação elétrica. Nós temos 14 milhões só no Brasil, pensando no Brasil, 14 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico. Então, para falar de pós-modernidade na América Latina, a gente tem que entender essas questões. Que a gente tem situações na América Latina que são ambientes pré-modernos. E tem situações que são modernos, e tem situações que são pós-modernos. Então, é importante fazer essa teoria. A gente pensando na modernidade, nós temos 3 pilares que constroem a modernidade, que é a privatização. Quer dizer, eu sou dono da minha própria ideia, eu sou dono dos meus próprios pensamentos, não tenho que prestar conta para ninguém. Há outro pilar que é fundamental na modernidade, que é a pluralização. Quer dizer, todo mundo tem direito a ter os seus próprios pensamentos, as suas próprias escolhas, e não tem nada definido, nada estabelecido e nada é absoluto. E há outro pilar da modernidade, que é a secularização. Quer dizer, a secularização é de que o indivíduo, o ser humano, tem encontrado resposta para todos os dilemas existenciais, que um dos pais da secularização é Nietzsche, né? Onde ele não precisa de uma ação sobrenatural sobre o indivíduo, ele mesmo tem todas as respostas. Então aí você tem que pensar pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade. Então esse conceito e tem alguns teóricos que eles chegam a dizer o seguinte, que nós aqui na América Latina não estamos na pós-modernidade, isso é sintoma, conceito da Europa, dos países desenvolvidos e etc. Então, nós temos na pós-modernidade, que começa ali por volta de 1960, 1962, que é um teórico espanhol, que ele começa a discutir sobre esses temas. E aí, nada é absoluto, tudo é relativo, não tem nada que seja estabelecido, você anula a moral, você anula as normas, né, da sociedade. E aí a gente poderia dizer que pensar em pós-modernidade é pensar num mundo líquido. Eu acho que essa figura do mundo líquido, para mim, é uma das que expressa mais. Num ambiente pluricultural,
de muitos conceitos e de muitas ideias. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a pós-modernidade ela é uma mistura filosófica, sociológica, teológica, ela tem um pouco de cada uma dessas vertentes. E a pós-modernidade, professor Cícero, ela se reflete em várias áreas do conhecimento humano, desde a arquitetura, a área teológica, na própria sociologia, na literatura, enfim, no próprio ambiente urbano, nós observamos isso. Eu gostaria que o senhor colocasse essa situação da pós-modernidade, como o senhor fez, vendo algo assim efêmero, passageiro, líquido, ou seja, que as coisas não duram muito tempo. É mais ou menos isso? Sim, existe os conceitos. É interessante também mencionar o seguinte, que a pós-modernidade, ela vem de carona na revolução tecnológica, que aí também é outro debate que se tem, que nós não vivemos a revolução tecnológica, nós vivemos a continuidade da revolução industrial, entendeu? Isso no ambiente latino-americano? No ambiente latino-americano, porque a revolução tecnológica, vamos pensar, a internet ela tem perto aí de 50 anos aproximadamente. Então, com o advento da revolução tecnológica, o conhecimento, como eles dizem, né, o conhecimento está no ar, o conhecimento é acessível a todos, todos têm acesso ao conhecimento. Então, em face disso, o ambiente da pós-modernidade, ele é um ambiente assim, onde as coisas são muito rápidas, os conceitos são muito rápidos, a informação ela acontece muito rápido. Quase 4 bilhões de pessoas do planeta, quando teve a queda das torres gêmeas lá nos Estados Unidos, em questão de segundos, aproximadamente 4 bilhões de pessoas do planeta receberam aquela informação. Então, o conhecimento hoje ele é muito rápido. E, consequentemente, esses conceitos eles transitam com muita rapidez, então os valores também são muito rápidos. Então, a marca da pós-modernidade é a velocidade. Então, hoje você tem um ponto de vista, amanhã você já tem outro, e aí você tem uma outra informação e, consequentemente, as coisas vão andando muito rápido, que é diferente das sociedades, vamos pensar na sociedade média, nas sociedades da Idade Média, onde você... Por exemplo, nós tivemos essa questão agora do Papa, né? Acho que é o segundo Papa que renunciou na história. Então, o outro Papa que renunciou foi em 1700, então foi... Desculpa, 1300? 1300, foi 600 anos atrás. Então, você está percebendo como essas coisas são muito demoradas e são... e hoje em dia, não. Hoje em dia, os conceitos, eles vão se quase que atropelando. A pessoa nem assimilou um conceito ainda, já tem um outro conceito em debate. Aliás, o senhor lembrou bem do Papa. Aqui na América Latina surgiu a teologia da libertação. Sim. E, embora digam que este Papa tem uma postura um pouco mais conservadora, mas a própria ordem que ele pertence, que são os jesuítas, eles promoveram, digamos assim, uma espécie de uma revolução aqui na colonização do nosso continente e já 500 anos atrás começaram o processo de alfabetização, de catequização dos povos autóctones. Como é que o senhor vê e coloca essa questão das igrejas, não apenas da Igreja Católica, mas principalmente das igrejas cristãs, que nesses últimos anos elas têm se proliferado, não apenas aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo? É um fenômeno da pós-modernidade? Eu estou para dizer o seguinte, agora é interessante a gente analisar nesse prisma. Esse Papa, ele, além de ele ser jesuíta, ele também tem a opção franciscana, que é a opção pelos pobres. Então, aí você tem, na verdade, pensando em pós-modernidade, você tem uma postura de conservador. É uma postura, assim, a Igreja Católica, ela está dizendo assim, o seguinte, nós acreditamos nos valores, nós ainda acreditamos nos dogmas, nós ainda acreditamos nos sacramentos. Mesmo que a pós-modernidade está dizendo assim, não existe mais dogmas. A pós-modernidade vai dizer o seguinte, não tem mais nada absoluto, não tem mais dogma. Cada um tem o dogma que lhe convém, cada um pratica aquilo que ele quer praticar. Com a carona das igrejas protestantes, as igrejas protestantes, na sua maioria aqui no Brasil, elas são do ramo americano ou do ramo europeu.
A igreja protestante da Europa, ela ainda é aquela igreja assim, das normas, dos valores, dos dogmas, etc. A igreja protestante americana, ela pega uma carona nesse ambiente como é que a gente pode dizer, esse ambiente do capitalismo, teoricamente, né, a gente tem que falar em termos de teoria, ele pega a carona no ambiente do capitalismo e que se encontra na pós-modernidade com por exemplo, você tem 200, 300, dependendo da cidade, você tem 300 igrejas com nomes diferentes e que advogam a mesma fé. Então, que na verdade é uma expressão da pós-modernidade, quer dizer, o indivíduo ele vai para aquele grupo que ele se identifica, como você tem as tribos urbanas, né, as tribos que se manifestam, se apresentam lá nos clubes de futebol, lá no rapazinho que corta o cabelo daquele tipo, que usa determinada tatuagem, determinado brinco e etc. São expressões da pós-modernidade. Então, o lastro conceitual da pós-modernidade, ele é muito amplo e ele dá espaço para várias características de vários segmentos. Agora, quem sobrevive nesse ambiente aí, se ele não tiver fundamento, se ele não tiver valores absolutos que ele pratica, ele acaba se destruindo. É um ambiente de suicídio, porque não tem nada sólido, né? E como o momento atual, a pós-modernidade, ela chega até o poder público, ou seja, o poder governante, aquelas autoridades, ela também, a gente pode encontrar traços da pós-modernidade nos órgãos públicos, e não apenas nos órgãos públicos, mas todas aquelas entidades que detêm uma parcela do poder, seja a igreja, seja o capital econômico, seja os meios de comunicação. Diz que nas sociedades o poder existe. Às vezes é difícil da gente identificar quem o exerce, mas é fácil a gente perceber quem não tem poder. Nas sociedades, os poderes existem. É difícil, às vezes, identificar quem o exerce, mas é fácil perceber quem não tem poder. Porque quem não tem poder são as minorias. E são os mais pobres. São os mais pobres. O senhor, nesse seu livro, Os Desafios da Igreja na Cidade, o senhor trata das questões urbanas. O Brasil, ele, até a década de 50 do século passado, era um país rural. E depois nós tivemos uma intensa urbanização e hoje já cerca de 84%, quase 85% da população vive no meio urbano. O que isso significou para esta nação que hoje já está entre as 6 de maior, digamos assim, produção de capital, ou seja, de maior PIB do mundo? O que significou isso? E se essa riqueza que o nosso país está atingindo, estando entre as maiores nações do mundo, começa a chegar para os mais pobres ou ainda temos muito a trilhar? A transição do Brasil rural para o Brasil urbano é muito interessante, né? Porque em questão de 30 anos, mais ou menos, nós nos tínhamos a característica rural, porque é importante explicar um pouco o que é um ambiente rural. O ambiente rural é um pouco mais calmo, é outro ritmo. Sim. Um ambiente... Mesmo com a internet atualmente, mas é outro ritmo. Com a luz elétrica, com o telefone. Isso aí, Então, por exemplo, no ambiente rural, a pessoa é conhecida pelo nome. No ambiente urbano, ele é conhecido pelo número, né? Pelo seu CPF. Então, é importante a gente entender isso, que esse país rural que passou para um país urbano, isso foi muito rápido. Aí também a gente vê os fenômenos pós-modernos acontecendo. E uma das marcas, como nós já falamos, uma das marcas da urbanidade é a velocidade. Então, as coisas elas vão acontecendo muito rápido. As construções, por exemplo, quem mora numa grande cidade, por exemplo, o Rio de Janeiro é 96% urbano. São Paulo é 92% urbano. 92% da população de São Paulo vivem na cidade. Então, você imagina... Estado. No Estado, imagina uma questão como essa. O Rio de Janeiro, sim. 96% dos cidadãos do Rio de Janeiro vivem na cidade. E 736 favelas. Então, você imagina... Só na cidade do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, quando a gente vê a pacificação, essas coisas aí, é uma história muito longa, até alcançar todas essas favelas, porque você faz o processo de migração. Então, o indivíduo que vive na cidade hoje, ele tem, primeiro, ele é uma pessoa sem identidade, porque ele faz parte de um número, faz parte de um grupo.
A segunda coisa, ele está à procura de valores. Ele está à procura de valores para uma sociedade que já está perdendo os seus valores. Então, aonde entra as igrejas protestantes, elas entram e ocupam um espaço. Tanto é que você, no último censo, eu participei agora em Brasília há poucos dias de um debate sobre a leitura do censo. Por exemplo, a Igreja Católica que tinha 100%, hoje está com 62%. É lógico, não tem como passar de 100%. Isso é um fenômeno, né, natural. Então, está com 62%. Os evangélicos hoje chegam a perto de 42 milhões de evangélicos na sociedade. Então, quer dizer, é um número que está crescendo, quase 32%, uma coisa assim. Aí você tem o grupo espíritas, você tem outros grupos ali. Então, essas pessoas que estão à procura de um ambiente para se identificar, quer dizer, onde eles vão encontrar a sua identidade, a identidade, vamos dizer, protestante, então eles estão à procura de valores, eles estão à procura dos fundamentos que a sociedade pós-moderna tem perdido. O senhor, como teólogo, professor Cícero, como é que o senhor vê esse ambiente? O senhor estava falando das cidades. Hoje nós podemos dizer que os ambientes urbanos, qual é o nível de espiritualidade que nós encontramos neles? A espiritualidade muito alta. Então, esse cidadão pós-moderno, ele tem um anseio pelo lado místico da existência, que ele está à procura de uma experiência sobrenatural, ele está à procura do seu lado místico. Agora, o difícil é como é que você vai dizer, dentro desses várias vertentes de espiritualidade, o que é sadio e o que não é sadio. Você tem desde a pessoa que toma o chá do Santo Daime, né? Aí a pessoa que entra em transe, aquela pessoa que vai ler, vai ler as cartas, vai ler o búzio. Então, são manifestações das mais diferentes que tem nesse ambiente, porque essa pessoa, não quer dizer que a pós-modernidade ele acaba com a sede de Deus, ele não acaba, ele aumenta a sede de Deus, ele aumenta aquele desejo de procurar saber da sua existência básica, né, das suas origens. O senhor, como um teólogo cristão, como é que o senhor vê, há um comparativo dos dias que nós estamos vivendo com o período em que Jesus pregou na Galileia, há 2000 anos atrás? Havia também naquele ambiente lá, em função da opressão até que aquele povo sofria do Império Romano, uma busca por um líder, uma busca por Deus. Como é que o senhor... podemos fazer um comparativo entre os dois momentos? Jesus ele fez isso, ele falou assim, como nos dias de Noé, que as pessoas se casavam, davam em casamento, viviam para festejar e etc. Jesus faz esse comparativo nos seus dias. Então, trazendo para nós como nos dias de Jesus, por exemplo, onde havia todo o abuso político, né, do poder de Roma, que dominava o mundo, onde havia o abuso religioso, porque Jesus ele morre por causa das seus confrontos contra o sistema religioso da época. Então, a gente pode comparar. É interessante, tem alguns teóricos que eles dizem assim, a história ela é cíclica, ela vai se repetindo. Outros dizem a história ela é linear. Então é interessante, na pós-modernidade, eu advogo a tese de que a história é cíclica. Muitas coisas elas vão se repetindo. É lógico, com outras influências, com outras vertentes. Mas esse cidadão pós-moderno, ele é um cidadão perdido. Ele é um cidadão que ele sem identidade, para tentar resumir, ele é um cidadão sem identidade, ele está à procura, ele tem um anseio no fundo da alma, essa tese do Nietzsche, do super-homem, de que o ser humano encontra respostas para tudo, não se caracteriza. Ele está à procura de respostas e necessariamente essa sociedade pós-moderna vai apresentar para ele 200 respostas e cabe a ele escolher. Santo Agostinho dizia que havia uma quer dizer, que a história era linear. Que ela começava lá e terminava num determinado ponto no futuro. Já essa visão da história cíclica, ela está mais ligada a, digamos, a tradição do Oriente, da Ásia, principalmente aqueles líderes religiosos. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário a esse respeito. É um ponto de vista um pouco mais helenista, né, mais influência dos gregos, né, de que a história ela é cíclica, não quer dizer que os fatos eles se reproduzem. Alguém diz assim, você nunca pode fazer história sem olhar pelo retrovisor, né? Então você tem que sempre olhar pelo que já aconteceu. Sim. Então não quer dizer que os fatos em si eles se reproduzem, eles são cíclicos em fenômenos.
O pós-moderno vai dizer que ele é cíclico em ondas. O movimento pós-moderno vai caracterizar algumas ondas. As ondas jovens, a onda da tecnologia, a onda da internet e etc. Então, eu pelo menos penso um pouco mais ou menos por aí. E como é que o senhor vê a influência desse movimento pós-moderno numa área como, por exemplo, a educação? Sim, essa é uma coisa muito séria, né? Porque a educação na pós-modernidade, ela assume... a minha geração e a sua geração, nós fomos formados por valores, nós fomos formados por conceitos e normas definidos. A geração pós-moderna é uma geração que é formada por imagens. E aí está o papel dos meios de comunicação, da tecnologia, internet. Exatamente. Só que essas imagens têm que gerar valores, porque a imagem ela apresenta o que o indivíduo quer, né? Você tem a interpretação que você quer. Às vezes você está olhando para a mesma imagem, está olhando para a Mona Lisa e você tem uma interpretação. O outro está olhando, tem outra interpretação. Então as imagens elas abrem uma gama, né, de conceitos. E aí a importância para nós educadores, nós temos que usar toda essa tecnologia, temos que usar as imagens, mas nunca esquecer de estabelecer valores, de estabelecer... Por isso que a gente, geralmente nos nossos cursos, eu sei que aqui na Uninter é assim, tem lá uma matéria sobre ética, tem lá uma matéria sobre filosofia, onde você está tentando apresentar valores, né, para os estudantes. O senhor aconselharia aos pais, junto com o computador, dar um livro ao filho? É exatamente isso. Porque daí o livro já forma... esses valores. Por exemplo, você tem hoje uma criancinha de 5, 6 anos que ele já domina o teclado facilmente, mas nós nunca podemos nunca esquecer de criar um ambiente da literatura dentro de casa, né? O Schopenhauer, ele diz assim, nós devemos conquistar os livros, mas também devemos conquistar o tempo para lê-los, né? Correto. E em relação às lideranças, ou seja, os líderes em várias áreas, o senhor já abordou esse aspecto dizendo que eu tenho até uma filosofia de vida que eu digo mais ou menos assim. Os antigos diziam, quem estuda manda, quem não estuda é mandado. O meu pai me dizia, Jorge, quem estuda manda, quem não estuda é mandado. Eu digo ao meu filho, Bernardo, quem estuda manda, quem não estuda é mandado. Mas eu acredito que chegará o dia em que todos estudarão e ninguém mais precisará mandar ou ser mandado. Cada um saberá cumprir com o seu dever. O senhor acha que nós chegaremos a esse tempo? Essa é a grande utopia, né? Essa utopia de que cada um saberá cumprir com o seu dever, porque agora... Também na pós-modernidade a gente observa que tem aqueles que mandam. É verdade. E a grande maioria que é mandado. O grupo que manda é muito pequeno e o grupo que obedece, né, que segue os comandos é muito maior. Por exemplo, é provado de que quanto mais o indivíduo estuda, mais opções ele tem na vida. Ele tem melhor salário, ele tem melhor qualidade de vida, ele vive mais, ele tem tudo para ele facilita. Nós vivemos ainda num país que somente 16% da população brasileira tem curso superior, você imagina. Então, a necessidade é muito grande. Então, nós carecemos do incentivo, da divulgação. Agora, pensando em poder da sociedade, pensando em poder de comando, de poder de influência na sociedade, a ignorância, ela favorece o grupo de comando, né? Esses dias eu vi, esses dias eu vi, assim, você acha que a educação custa caro? Você não sabe o preço da ignorância. Muito mais caro. É muito mais caro, porque você vai ser comandado, você vai ser, às vezes, assim, explorado, né? Essa é a linguagem mesmo, porque esse grupo minoritário, que é assim no mundo, é assim no mundo, é assim no Brasil, é assim nas sociedades. Então, o que nós precisamos, por isso que a educação ela é fundamental. Então, a Uninter, num projeto como esse, de educação, de formar cidadãos capazes, intelectualmente, academicamente, para agir na sociedade, ele está cumprindo com um papel fundamental, quer dizer, de fazer influência na sociedade e agora, no nosso caso, é influência com os bons valores, é influência com os bons costumes, a fortalecer, ajudar o cidadão a construir a sua identidade num ambiente plural, num ambiente pós-moderno, onde ninguém tem identidade.
nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Cícero Bezerra, ele que é teólogo, mestre em Teologia e Sociedade. E o tema de hoje foi a pós-modernidade. Professor Cícero, eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater a autoridade e a crise. E para isso nós convidamos o advogado Antônio Hanauer, ele que é empresário, foi diretor da Secretaria Municipal do Trabalho aqui de Curitiba e também ouvidor da Guarda Municipal. O doutor Antônio Rudolfo Hanauer, ele escreveu este livro, Como Vencer Dívidas e Problemas Financeiros à Luz da Palavra de Deus. Este livro, embora seja assim, não tenha um volume muito grande, mas já é um clássico e que tem sido muito adquirido pelas pessoas que possuem problemas financeiros. Mas, doutor Hanauer, eu gostaria de conversar com o senhor a respeito deste momento em que nós vivemos uma crise de autoridade, ou seja, as autoridades estão em crise. O senhor, como ex-ouvidor da Guarda Municipal, aqui de Curitiba, implantou essa Guarda Municipal, essa ouvidoria, deve ter enfrentado muitos problemas relacionados a essa questão. Gostaria que o senhor nos situasse como o senhor vê a situação que nós estamos vivendo entre as autoridades e o desrespeito às próprias autoridades. Jorge, é realmente uma alegria, professor, né, meu amigo, estar aqui participando desse seu programa. Eu sei que muitas pessoas têm sempre comentado a respeito desse programa, porque quando eles vêm aqui te dar uma entrevista, as pessoas comentam que são muito bem vistas, porque o povo olha realmente o seu programa. E sobre essa questão que você me colocou, sobre a autoridade, nós podemos ver hoje realmente um desrespeito muito grande pelas autoridades, no sentido geral. A gente vê a população respeitando o presidente da República, governadores, deputados. Assim, a maneira como as pessoas realmente se colocam a respeito disso é algo que precisa realmente de muita atenção. E nós podemos perceber, como homem de Deus que eu sou, que as autoridades precisam ser respeitadas, né? E nós, inclusive, como cristãos, precisamos até orar pelas autoridades a cada dia. Então, isso é algo que eu, lá como ouvidor, percebi muito que as pessoas precisam realmente confiar também nas autoridades. E o ouvidor era, no meu tempo, ao menos, a gente via que as pessoas vinham realmente com aquele propósito para que os seus direitos fossem defendidos, né? Onde eles tivessem uma pessoa que as escutassem para que pudessem expor os seus problemas, mas ao mesmo tempo também havia o desrespeito, muitas vezes até pelos próprios funcionários, né, que eram os guardas municipais, né? Então, há realmente uma crise que precisa ser trabalhada. Nós sabemos também que as autoridades em si
precisa melhorar hoje esse comando, né? Principalmente talvez até as autoridades políticas, no sentido de realmente fazer aquilo que elas prometem quando fazem as campanhas, né? Nesse sentido, precisa ter esta confiança sobre as autoridades, né? E eu acho que a ouvidoria é algo que precisa. E nisso, eu querendo aproveitar esse momento, eu creio que até em Curitiba a prefeitura precisaria ter uma ouvidoria da prefeitura. Me parece que existe até um projeto já em andamento hoje para que se crie essa ouvidoria, porque a primeira que foi criada na prefeitura foi a ouvidoria da Guarda Municipal. Doutor Hanauer, no período em que o senhor foi ouvidor, o senhor observou muito abuso das autoridades, principalmente na área de segurança, ou, digamos assim, os problemas eram mais relacionados interna corporis da instituição? Logicamente que vinha problemas diversos, às vezes, e às vezes a gente pegava algumas situações também de abuso de autoridade dos próprios guardas, né, de repente, em situações em que eles extrapolavam a autoridade que eles tinham. Mas também vinha também problemas relacionados com a forma de se portar com a população, às vezes não atender como deveria atender, e também abuso das pessoas em relação aquilo que o guarda tinha como responsabilidade, as pessoas não respeitar a condição e a posição que ele tinha como guarda municipal. Então, a gente vinha todo esse tipo de problemas que chegavam até nós. O senhor escreveu um livro, doutor Antônio Hanauer, Como Vencer Dívidas e Problemas Financeiros. E o senhor faz um enfoque deste livro baseado na Bíblia, na Palavra de Deus. Eu gostaria de que o senhor nos contasse como é que surgiu a ideia deste livro e por que o senhor escreveu esse livro, o senhor que é um advogado de sucesso, já exerceu funções públicas. Qual foi a finalidade deste livro? Além, como você falou, como advogado e como em algumas situações já como homem público, eu também sou pastor. Então, nas minhas pregações, e talvez até por ter passado pela minha vida também por circunstâncias difíceis na questão de dívidas em um período da minha vida, é um tema que sempre me trazia assim uma motivação muito grande no sentido de entender um pouco mais isso. Também já fui gerente de banco, então conheci um pouco do mercado financeiro e muitas vezes nas minhas pregações, às vezes em grandes igrejas, perguntava para as pessoas sobre a questão de dívidas e normalmente 60%, 70% das pessoas levantavam as suas mãos e diziam que tinham problemas financeiros. E aí eu fui buscar na Palavra de Deus o que a Palavra de Deus tem a dizer a respeito de princípios financeiros. E aí na Palavra de Deus há uns versículos muito claros a respeito de princípios financeiros que fazem com que a pessoa se liberte de problemas de dívidas e tenha realmente uma vida financeira saudável. Nós temos lá em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. Então aí nós temos um princípio muito claro de não pedir emprestado. Provérbios 22:7, a palavra de Deus fala: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é servo de quem empresta. Então ali está muito claro uma palavra. E isso nós podemos ver hoje, se nós olharmos à nossa volta, olharmos a forma como está o sistema financeiro, ele está baseado em cima de empréstimos. Então, a pessoa que vai ali, toma emprestado, passa a ser servo de quem empresta. Como é que o senhor resolvia esses problemas quando o senhor atuava como ouvidor e chegava, por exemplo, um servidor municipal com uma situação dessas? Que conselhos, o que o senhor orientava essas pessoas? Exatamente. O que o senhor orienta a todos nós aqui agora? Exatamente aplicar esse princípio em primeira mão, né? Existem alguns passos nesse sentido e que se a gente aplicar esses passos para resolver. Então, se a pessoa tem um problema de financeiro, se ele tem um problema de dívidas, é porque ele tomou emprestado ou gastou mais do que tinha de renda. Então, o primeiro passo, parar de pedir emprestado. Então, porque quando a pessoa tem um problema de dívidas, ele entra num círculo vicioso em pega emprestado para pagar para pagar a dívida velha, faz uma nova para pagar a antiga. Então, essa era a orientação e que realmente, quando a pessoa aplica esses princípios, parar de pedir emprestado.
Aí existe, mas e se ele ainda tem dívidas? Então ele vai ter que equacionar aquelas dívidas. Se ele tiver condições de pagar, ele paga. Se ele não tiver condições de pagar, ele vai ter que sentar com o credor dele e fazer realmente uma composição. Mas nunca pegar um novo recurso para pagar aquilo. Então, isso eu apliquei na minha vida, quando eu passei por uma situação difícil financeira, e isso realmente equacionou o meu problema financeiro. Em pouco tempo. Em pouco tempo. Porque, e quando nós olhamos hoje para o sistema financeiro, no sentido geral, não só pessoas físicas, mas nós olhamos para governos, nós olhamos para os países, tudo está montado em cima de empréstimos. Nós podemos olhar para a nossa nação hoje, deve ter 2 trilhões de reais em dívidas, né? Nós olhamos para os Estados Unidos, 14 trilhões de dólares em dívida. E assim, então o sistema todo funciona. E hoje a gente anda na rua, às vezes até as pessoas estão te entregando papelzinhos para pegar dinheiro emprestado. Você entra no computador, você abre, quanto você quer. Então tudo isso facilita muito o quê? Exatamente para que as pessoas estejam nesse jugo de dívidas. E ela fica dominada por quem empresta. Exatamente. E a sua vida acaba se tornando um sofrimento. Exatamente, porque por não aplicar esses princípios que são tão básicos e que foram escritos há mais de 2.000 anos atrás e que as pessoas normalmente acabam não aplicando nas suas vidas. E o que me chamava a atenção é que muitas vezes não é só aquelas pessoas que não leem a Bíblia, que não conhecem a Bíblia. Há muitos no nosso meio, no meio cristão inclusive, que até vivem e acabam não aplicando. Pelo fato de não aplicar, acabam não tendo o resultado daquilo que a palavra de Deus orienta. Eu tive o privilégio de escrever o prefácio desse livro do professor Antônio Rudolfo Hanauer, e eu coloquei ali 3 princípios que eu adoto há alguns anos. Já disputei muitas eleições, e em algumas delas fiquei também com muitas contas para pagar, e o primeiro princípio, até quero apresentar aqui para os nossos alunos, o primeiro é: cada real economizado é um real ganho. O segundo é só gastar depois de ganhar. E o terceiro é sempre gastar menos do que ganha. Parece que o senhor concorda com esses princípios, né, doutora Ana? Exatamente, Jorge. Eu até, mais uma vez, quero lhe agradecer, né, porque realmente você fez o prefácio do meu livro, né, até pela relação que a gente tem, e estão escritos esses seus princípios, e isso realmente são os princípios aplicados, vão trazer resultados positivos para todos aqueles, né? Inclusive para aqueles que estão nos assistindo. Se você colocar isso em prática na tua vida, realmente terá uma vida abençoada financeiramente. Uma outra questão, doutora Hanauer, o senhor falou que além de advogado, de gestor público, também é pastor. Eu sei que o senhor tem viajado o mundo todo numa missão de oração. O senhor chega num determinado país e lá o senhor ora por aquela nação. Eu gostaria que o senhor falasse a esse respeito o que lhe motivou a ter, digamos, esse tipo de ação, de apenas orar pelas autoridades, orar pelo país, orar pelo povo daquela nação. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela nos diz que nós temos que orar sem cessar. E a palavra de Deus também diz que nós temos que orar uns pelos outros. E além disso, a palavra de Deus diz que nós temos que orar pelas autoridades e orar pelas nações. E inclusive, de uma forma específica, orar muito pela nação de Israel. Então, em cima desses princípios, um grande amigo meu de muitos anos, o Dr. Clay Mellinger, ele recebeu uma direção de Deus assim clara, que ele queria que nós saíssemos pelas nações, orando pelas nações, para que realmente pudéssemos tirar as maldições através das orações, né? Que pudesse estar pesando sobre as nações e ao mesmo tempo também orando pelas autoridades, orando pela prosperidade das nações. E isso começou em 2002, e a primeira viagem internacional que nós fizemos, vamos dizer que nós fomos para o Egito, que é a nação mais antiga no sentido histórico, né, e principalmente bíblico. E depois de lá nós fomos também para Israel, depois para a Jordânia. E ao longo desses 10 anos, Deus nos deu o privilégio de irmos a 49 nações. 49 nações. Nós estivemos em todos os países da América do Sul, nós estivemos em todos os países da América Central, quase todos do Caribe,
tivemos em 5 nações na África e me parece que 7, 8 nações na Europa. Então, quando nós chegamos no país, normalmente nós já vamos com algumas informações, ou senão, no momento nós oramos também para Deus nos mostrar se existem maldições específicas sobre aquela nação, sobre aquele povo. Então, nós nos colocamos na presença de Deus e clamamos para que essas maldições sejam removidas. E depois oramos pelas autoridades, tanto autoridades seculares, as políticas, as autoridades eclesiásticas. Pedimos para que Deus esteja abrindo naquela nação as portas para que o Evangelho possa ser pregado. Me vem à mente agora o dia que nós estivemos no Sudão, na África, num campo de concentração, lá de 20 ou 30 mil pessoas morando numa condição assim, muito terrível. E nós ali nos colocamos na presença de Deus, dentro de uma família que nós recebeu lá no chão batido, e nós oramos junto com aquela família, abençoando. Então, realmente tem sido algo precioso. E eu me recordo o dia que nós estávamos na Cidade do Cabo, na África do Sul, por 3 horas, eu e ele, na praia, oramos por nação da África, e eu estava pedindo, naquela oportunidade, junto com o Diclei, que o Brasil pudesse ser bênção, a nossa nação pudesse ser bênção para muitas nações africanas, que têm necessidades, né? Que precisam. Assim como um dia também pedimos para que Deus pudesse estar abençoando o Haiti, através do Brasil, e nós estivemos lá também, nós vimos com os nossos próprios olhos, no Haiti, o que realmente Deus está realizando, e eu creio, através do Brasil, através do Exército Brasileiro, cuidando um pouco mais daquela nação. Assim como estivemos em todas as capitais dos nossos estados aqui no Brasil, nós fomos em todas as capitais, orar também assim como tivemos em todas as províncias, as capitais das províncias na Argentina, também abençoando a Argentina e todas as províncias lá. Então tem sido realmente uma experiência muito importante, e creio que o Brasil recebe bênçãos de Deus através disso, né? Porque são homens que estão indo, assim como tantos outros missionários hoje, o Brasil está enviando para outras nações, para que a palavra de Deus seja pregada, né? Então, tem sido realmente muitas bênçãos. E como é que o senhor e o Dr. Diclei têm sido recebidos nesses países? Em muitos lugares, nós passamos até assim despercebidos, porque o nosso propósito é ir lá. Às vezes nós oramos lá mesmo numa praça, ou nós oramos em algum lugar especial que Deus nos revela. Normalmente não é dentro de uma igreja. Não. Então, realmente nós fizemos esse trabalho assim, realmente sem sermos... não é esse o nosso propósito. Tivemos algumas experiências, como no Peru, por exemplo. Oramos dentro do palácio, no governo. E quando chegamos, e não tínhamos agendado nada, mas quando nós chegamos na porta para entrar, aí a segurança não queria deixar entrar, nós explicamos a razão e o motivo. Aí teve uma senhora do lado, ela disse assim, mas deixa esses homens de Deus entrar, eles vão abençoar. E aí nós permitimos entrar e orar. Então, assim, são experiências diferentes. E vocês ficaram várias horas orando lá? Ali devemos ter ficado 1 hora, 1 hora e meia, né? Então, tudo depende de tempo. Então, temos, assim, muitas experiências, como tivemos em Cali, nós oramos dentro do estádio, onde que 3 vezes ao ano acontece lá uma vigília, onde que se reúne 40 mil pessoas, no estádio... Cali, na Colômbia. Na Colômbia, no estádio, acho que do América de Cali, que é o time lá de futebol, e nós entramos no gramado, oramos ali. E tivemos em Medellín também, né? Então, várias cidades, né? E teve algum lugar que vocês encontraram dificuldades para entrar, países que têm outro tipo de, digamos assim, de linha religiosa? Aí nós tivemos algumas experiências. No próprio Sudão tivemos que justificar muito porque nós queríamos ir para lá, inclusive até quando pedimos o visto, nós tivemos que apresentar uma série de razões para que eles nos pudessem deixar entrar. E só nos deixaram entrar na cidade de Khartoum, não nos deixaram ir para Darfur, porque na época ainda não havia a divisão do estado. Hoje tem um estado, o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. Na época havia só o Sudão, então não nos permitiram ir para Darfur, que é a capital hoje do Sudão do Sul. As autoridades não nos permitiram ir lá. Mas isso alegaram problemas de segurança? Segurança, na época era problema de segurança lá, porque eles estavam realmente num conflito muito grande. Uma guerra civil? Uma guerra Parece civil. Que ainda hoje esse país vive em guerra civil. Eles estão lá realmente... E tivemos no Marrocos também algumas dificuldades em alguns lugares, né? Então, sempre aparecem essas circunstâncias. Quando nós fomos para a Jordânia também, houve uma série de dificuldades até
para podermos entrar, mas nenhum lugar deixamos de ir, a não ser o dia que estávamos no aeroporto da Guatemala, passagem, hotel, tudo reservado para Belize, é o único país da América Central que nós não estivemos, e aí disseram que nós tínhamos que ter visto, aqui a agência não tinha nos alertado disso, e realmente não permitido que nós entrássemos. Aí tivemos que ir diretamente para a Cidade do México, então foi o único país que nós pretendíamos entrar e que não conseguimos. Mas me vem a história agora de algo interessante que Deus fez, e aí o professor Jorge Bernardo até participou disso, quando nós fomos a São Paulo para tirarmos o visto para irmos para a Guiana Francesa. E quando nós chegamos em São Paulo para tirar o visto, eles pediram uma certa documentação que não tinha sido exigido, e aí nós não conseguimos tirar o visto e voltamos de lá. Fomos especialmente para São Paulo para fazer isso. E eu me lembro na época que eu comentei contigo, né? E você disse, não, mas eu conheço o cônsul da França aqui, e nós fomos conversar com o cônsul da França, agora não me vem o nome, e ele disse que ele nos daria todo o apoio quando nós fôssemos para lá. E quando nós, nós determinamos a ir, nós íamos nas 3 Guianas e também para Trinidad e Tobago, a Venezuela, foi feito um pacote e não deu tempo de nós conversarmos com o cônsul, e aí nós nos propusemos a ir só na divisa da Guiana Francesa para orarmos lá e não adentrarmos muito dentro do país. E quando nós chegamos na Guiana holandesa, Suriname, atualmente? O Suriname, isso. Então, nós nos propusemos são 180 quilômetros até a divisa da Guiana Francesa, e preparamos um carro lá, chegamos ao hotel, e iríamos sem visto nenhum, só para atravessar. Mas aí saímos do hotel, fomos caminhar para ver onde é que era o palácio presidencial deles, que nós no dia seguinte iríamos orar ali também, né? E chegamos próximo, e aí havia uma praça muito grande. Finalzinho da tarde, não tinha pessoa nenhuma. E nós entramos naquela praça, um gramado muito grande, e vinha atravessando um homem. E quando nós, no meio daquele lugar, nós chegamos àquele homem, eu perguntei para ele, no meu português e pouco de espanhol, mas com pouca dificuldade, se ali do lado aquela casa era realmente o palácio. E aquele homem me respondeu assim, de uma forma bem tranquila, em português, que era ali mesmo. Eu digo, mas como que o senhor fala tão bem o português? Ele disse, não, que eu fui cônsul da França no Brasil, e agora sou cônsul aqui. E aí perguntando para aquele homem se nós queríamos o visto, ele falou, amanhã cedo vocês podem ir lá no consulado que eu dou o visto na hora. Só que ele disse que ele só chegaria às 8, e às 9 nós já saímos com o carro às 8. E ele falou, mas eu digo para vocês que não há nenhum problema, vocês podem ir lá, entrar, orar, que não vai ter nenhum problema. Que nós queríamos a autoridade espiritual, realmente, no mundo espiritual, essa autoridade, e Deus colocou o cônsul na nossa frente lá. Então, e ali houve a tua participação, então foi realmente uma bênção, e nós conseguimos ir lá e abençoar aquela nação também. Nessas viagens, foram quase 50 nações que vocês já estiveram, vocês tiveram contatos com autoridades municipais, estaduais ou mesmo autoridades nacionais em alguns desses países? Muito pouco. Eu me recordo agora que nós conversamos, foi lá em Lima, que nós tínhamos conversando, nós conversamos com algumas autoridades lá na Colômbia, principalmente pastores, né, líderes eclesiásticos, porque a nossa função não é diretamente, não é chegar nas autoridades, a não ser que há uma necessidade. Senão nós vamos lá orar, abençoar a nação num todo. Nós oramos pelas autoridades, mas a propósito não é o contato. Vocês pretendem escrever um livro sobre essa experiência? Como é que ela está em continuidade, ela continua essas viagens? Agora, a última viagem que nós fizemos foi em abril do ano passado, até porque o Dr. Dicley passou até por um período de dificuldade de saúde, e ele está também agora pedindo a sua aposentadoria, que ele trabalha no Instituto do ML, em Curitiba, e aí ele deu um tempo. Então, nas próximas viagens que nós formos fazer agora, eu creio que nós vamos, talvez, voltar para a Europa, porque na Europa nós fizemos também um grande trabalho, né? Eu me recordo, em 2010, logo depois que nós saímos da secretaria ali do trabalho, nós estivemos na Europa visitando 47 cidades em 17, 18 dias, fizemos 6.900 quilômetros lá, cidade em cidade, orando pelas cidades, né? Vocês normalmente vão de avião até
essas nações ali alugam um carro e passam... Cada situação é uma circunstância, né? Quando nós vamos para vários lugares, nós alugamos carros, ou às vezes nós estamos também, por exemplo, no Marrocos, nós pegamos uma excursão interna, exatamente até pela dificuldade que existe lá, no sentido da liberdade religiosa. Então, junto com um grupo de turistas, nós conseguimos desenvolver o nosso trabalho que nós queríamos em cada cidade que passamos. Em alguns é carro, outras propriamente com táxis, né? Então, aí cada situação... Em média, fica um dia em cada cidade, ou até menos? Por exemplo, quando nós estivemos no Caribe nós chegamos a, num dia, passar por 4 países, no mesmo dia. Né? Então, aí tem cidades que nós ficamos 2 dias, 3 dias, aí depende como as circunstâncias, como Deus prepara. Então, nós estamos entrevistando em Gestão Pública em Debate o Dr. Antônio Hanauer. O nosso tema de hoje é a autoridade e a crise. Eu gostaria, doutor Hanauer, agora para fazer um fechamento nessa nossa entrevista, que o senhor, no seu livro, o senhor trata dos 5 passos que o senhor considera importantes para vencer as dívidas, ou seja, os problemas financeiros. Que o senhor pudesse fazer um resumo desses 5 passos que o senhor aplicou na sua vida e que esses passos têm servido para milhares de pessoas que têm problemas financeiros. Eu queria então no início dizer que há 20 anos atrás, quando eu realmente entreguei a minha vida para Jesus, da forma como nós entendemos, né, o povo cristão, realmente vim seguir a Deus, os princípios da palavra de Deus, e aí a partir disso, então, um dos princípios que eu já citei aqui, que é parar de pedir emprestado. Então, se a pessoa tem problema de dívidas, para de pedir emprestado. Segundo, realmente não gastar mais do que ganha, que é o princípio que o professor aqui colocou com muita propriedade. E o terceiro princípio é avaliar os ganhos. Então, se eu hoje tenho gastos, de repente os meus ganhos não estão conseguindo suprir os meus gastos, então eu preciso avaliar se os meus ganhos estão suficientes. E aí eu creio que aqui nós temos hoje uma grande oportunidade, nós estamos falando da Uninter, num grupo que investe muito em educação, e uma das prioridades para quem quer ganhar mais é realmente investir em si mesmo, em cursos, em se profissionalizar, melhorar a sua condição, né, de aprendizado, porque isso vai fazer com que a sua renda melhore. Então isso é um princípio que precisa avaliar o que está ganhando. Está satisfeito com o que ganha? Tudo bem, se não estiver satisfeito, precisa mudar. Talvez se capacitando mais, quem sabe mudando até de profissão, mudando, quem sabe, de emprego, ou montando o próprio negócio, precisa então encontrar uma saída para que melhore o ganho. E o quarto passo, que aí é mais uma situação pessoal nós, do povo cristão, mas que para mim é algo muito sério, que é ser dizimista. A palavra de Deus nos orienta que nós temos que ser dizimistas, ofertantes na obra de Deus. E eu há 20 anos aplico isso de uma forma regular, esse princípio do dízimo. E isso tem feito a diferença na minha vida. Porque a palavra de Deus nos dá uma garantia, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, senão vos suprirei todas as vossas necessidades. Né? Então, uma prova que Deus faz, e aquele que crê nisso e aplica isso na sua vida, com certeza Deus vai suprir todas as necessidades. E o quinto passo, então, seria o quê? Aplicar esses 4. E eu tenho aplicado e tenho visto que as pessoas que aplicam isso, eles realmente têm sucesso e prosperidade financeira. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o Dr. Antônio Hanauer, ele que é advogado, e o tema de hoje foi a autoridade e a crise. Dr. Hanauer, eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Jorge. Deus abençoe. Obrigado.